salvação. Somente o céu me dará. Por isso meu coração se abre para escutar. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, de 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao 10º domingo do tempo comum. Importante o que o Evangelho traz para nós hoje, várias cenas. A primeira curiosidade: um cobrador de impostos é chamado para participar não só do grupo, mas da vida em Cristo. Cobradores de impostos eram tidos como pecadores públicos, ou seja, eles estavam tão condenados que não mereciam, não contavam como aqueles que de forma alguma tivessem participação na salvação. Não se salvariam, porque eram vistos como ladrões, como corruptos, como aqueles que desviavam, embora não cita aqueles que terminam colocando o cobrador de impostos para fazer isso, porque ele não cobra imposto para si, mas para alguém, no caso, para o império. Mas a condenação era para ele. Ou seja, um excluído, alguém fora de cogitação. Pois não é que é aquele que Jesus vai chamar, aquele que sofre críticas, aquele que não é amado, aquele que é condenado. Ele agora é convidado por Jesus: vem e segue-me. Outro detalhe também curioso, de muita coragem de Jesus, é que ele vai tomar a refeição na casa de Mateus. Ou seja, a refeição era própria da amizade, indica intimidade, familiaridade. Então, realmente, as atitudes de Jesus provocavam escândalo para aquele grupo que, tão fechado à lei, como Jesus vai dizer, eu prefiro o coração que ama, o coração que perdoa, o coração que não tem preconceito, o coração que não discrimina, que acolhe, do que um coração tão fechadinho na obediência da lei, mas que não ama, mas que não perdoa, que não acolhe, que se faz juiz de todos. É esta a mensagem de Jesus. Eu não posso rezar 1000 Ave Marias e na hora que eu saio da igreja olhar para alguém julgar, condenar. Então, essas 1000 Ave Marias não me convém. A oração deve regar as minhas ações. Mas que ações? Às vezes falta o segundo passo, que são as ações realmente. Jesus rezou ao Pai várias vezes, mas a maioria das vezes o que fez a diferença foi as suas atitudes. Aprendamos do coração do nosso Mestre, aprendamos a ser grupos abertos, comunidades abertas, sem cair no relaxismo. Toda organização tem regras, orientações, mas acima de tudo, a primeira regra é o bom senso, o amor e uma mente sadia. Deus nos abençoe, bom domingo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra